Os discípulos vão fazer esse pedido em Lucas 11, versículo 2. Um dos discípulos diz para Jesus e fala: mestre, me ensine como orar. Aí Jesus explica como deve ser feita essa oração que nós conhecemos como uma oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Mas antes Jesus vem dizendo assim: quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Jesus aqui, ele está falando dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que tinham hábitos de estar em praças públicas, em ambientes públicos, levantando orações. Então, o que Deus está fazendo? O que Jesus está fazendo aqui, pastor? Jesus está condenando o ato da oração em pública? Não. Jesus aqui, ele está condenando a intenção farisaica, o coração fariseu. Porque o problema do fariseu é que eles oravam na frente das pessoas com a intenção de mostrar um tipo de fé que eles não viviam somente entre eles. Era um tipo de fé com a intenção de mostrar para os outros e não na essência deles. Então Jesus disse: quando orares, não orai igual os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas praças, para serem vistos por homens. Então o problema que Jesus julga na oração aqui é a oração do fariseu. A forma como você deseja fazer algo para se aparecer. Os fariseus faziam muito isso. Em vez deles fazerem algo para querer mostrar o amor de Deus, às vezes eles faziam para tentar procurar a glória para eles. Os fariseus tinham o hábito de dar esmola na frente dos outros, para mostrarem que tinham um coração bom. Quando na verdade Jesus disse: olha, quando você for dar uma esmola, você não precisa dizer para os outros o que você está fazendo. O que uma mão faz, a outra não precisa saber. Jesus, ele vai combater essa característica farisaica de pessoas que têm a necessidade de mostrar algo que na verdade elas não são. Então Jesus nos ensina a não sermos como um fariseu, aquele que busca a honra na frente dos homens, não recebe a honra de Deus. Você percebe tanto essa característica do secreto, que o próprio Jesus vai dizer aqui nesses versículos, que aquele que tem a necessidade de mostrar para os outros, já recebeu a sua honra. Mas aquele que faz no secreto, o próprio Deus recompensará. Então era Deus ensinando a você ter uma particularidade com Ele, a ter uma vida no secreto. Aí ele explica como que deve ser esse momento de oração dos discípulos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ou seja, nós, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Repita comigo: entra no teu quarto. Aí Jesus, ele vai agora especificar como deve ser a oração. Primeiro, como não deve ser. Como não deve ser? Eu não preciso mostrar para os outros. Eu não preciso carregar algo que não é essência dentro de mim. Então, Jesus combate também até sobre o jejum. Por exemplo, quando jejuares, você não precisa mostrar para os outros que está em jejum. Você deve jejuar em secreto. Por quê? Porque as pessoas não precisam ficar sabendo do seu ato de fé com Deus, daquilo que você construiu com Deus. Jesus está ensinando os discípulos a ter uma vida particular com Ele. E o primeiro ponto dessa oração é: entre no seu quarto. Significa, eu preciso ter um local específico para a oração. Perceba, Jesus poderia aqui dar tantas outras orientações, mas quando Jesus decidiu falar sobre oração, ele falou sobre quarto. Esse quarto aqui no grego, eu procurei o significado da palavra original, é um local específico aonde somente será utilizado para coisas espirituais. É claro que hoje nós vivemos numa vida tão corrida que às vezes nós oramos literalmente dentro do nosso quarto. A palavra grega aqui não é literalmente
quarto. A palavra grega aqui é aposento. É um lugar de administração sua, onde você não vai utilizar para outras funções, que seja especificamente oração. Então você vê como a oração é algo tão importante, que Jesus está ensinando os discípulos a terem um local específico. Se você ainda não tem isso na tua vida, faça isso dentro da sua casa. Tenha um local específico de oração. Esse é o lugar que eu me reúno para orar. Jesus ensinou isso, a nós termos um ambiente, a nós termos um canto, a nós termos um local para oração. Um local que nós construímos um relacionamento com Ele. Ué, pastor, mas Deus só recebe a minha oração se for dentro do quarto? Não, em qualquer lugar que nós estivermos, o Senhor ouvirá a nossa oração, porque Ele é onisciente. Mas dentro do princípio da oração, Ele disse, é necessário ter um quarto, um local específico para clamor. Por isso que esse culto nós tematizamos como quarto de guerra. Ou seja, um local que você vai usar para entrar nas suas guerras. Local de oração. Local onde você busca. Local onde você lê a Bíblia. Então faça quarto de oração. Entra na sua casa hoje. Separa um ambiente para você orar. Separa um ambiente para você clamar. Escreva as suas orações. E você vai ver como Deus responde clamores. E às vezes nós queremos receber de Deus coisas que nós não procuramos viver os seus princípios. Porque a gente sempre fala assim, eu faço do meu jeito. Deus às vezes até entende a sua ignorância. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, você precisa caminhar debaixo dos princípios. E o primeiro princípio entra no teu quarto. Tem um lugar específico. Segundo princípio, fecha a porta. Repita comigo, fecha a porta. Olha o que Jesus está dizendo. Entra no teu quarto e fecha a porta. Se eu já estou no quarto, e é um quarto específico, e ninguém tem acesso, por que eu tenho que fechar? Jesus está ensinando os discípulos a importância de fechar o acesso. O que é isso? Quando você orar, desliga o telefone. Quando você orar, se desconecta das coisas terrenas. Quando você orar, prepara a sua mente para as coisas espirituais. Fecha a porta. É um momento único entre você e Deus. É um momento de relacionamento com Deus. Então Jesus está ensinando a você a fechar o acesso. Porque às vezes você quer orar e ao mesmo tempo você está orando, o telefone está ligado e você tem que atender o filho, tem que falar com o marido, tem que falar... Não. Tira um momento específico, reservado, secreto, entre você e Deus, onde não haja nenhum tipo de intervenção. Nenhuma intervenção material, nenhuma intervenção espiritual. Então fecha a porta. O que é fechar a porta? É fechar o acesso. Nesse momento você não vai ficar vendo televisão, nesse momento você não vai ficar no WhatsApp, nesse momento você não vai ficar no Instagram, você não vai ficar no Facebook, você vai fechar o acesso para que o acesso esteja totalmente conectado com Deus. E eu vou dizer uma coisa espiritual que costuma acontecer quando a gente ora, não sei se vocês já passaram por isso. Quando você se programa para dobrar o joelho e entrar em clamor, irmão, acontece de tudo. O telefone toca na hora. Tentei fazer, saiu tudo errado aqui. O telefone toca, mensagem toca, alguém te liga, a criança chora, o marido te chama, e alguém bate na parede, é alguém que joga a bola em cima do teu telhado, é um vizinho te chamando para a mão, acontece de tudo na hora que você vai orar. É uma guerra na hora da oração. Pergunte para mim, por quê? Por quê? Ninguém quer saber. Pergunte por quê? Por quê? Porque essa é a intenção do seu inimigo. Distrair você. Porque no momento que você se distrai, você perde o foco da oração. E como você viu no trecho do filme, na hora que você decide orar, você está reagindo no mundo espiritual. Porque até então o diabo às vezes está te atacando. Com problema com filho, com pai, com mãe, problema, conta para pagar, tem que resolver isso, resolver aquilo. Aí você decide orar, peraí, no meio dessa guerra, eu vou desafogar e vou clamar a Jesus. Aí quando você clama, o inimigo percebe que você está entendendo o mundo espiritual. E o que ele quer fazer? Ele quer distrair você, para tirar você do momento da oração. Por exemplo, muitas pessoas talvez ficaram de estar aqui hoje, mas não conseguiram chegar, porque o inimigo tentou distrair.
tentou tirar, colocar um outro foco. É por isso que nós estamos envolvendo a igreja a semana inteira em oração. Para quê? Para que a oração ela venha fechar os acessos. Para que a gente consiga estar em uma só ligação com Deus. Então, quando for orar, fecha o acesso. Não dá legalidade para que outras coisas venham entrar. Porque quando você começar a orar, isso é só o começo. Porque quando você começar a orar, meu irmão, você vai ouvir barulho de cadeia sendo quebrada. Eu me lembro quando eu estava orando diante de um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com o Senhor. E sempre às 3 horas da manhã eu orava. Na terceira semana mais ou menos que eu fui orar no meu escritório, onde eu também costumo orar, que eu fui participar do meu propósito de oração, 3 horas da manhã, sem mentir para você, diante do Espírito Santo de Deus, estou no altar, 3 horas da manhã, quando eu comecei a clamar, na terceira semana do propósito, eu escutei uma gargalhada alta, 3 horas da manhã, não tinha ninguém. Só que o diabo é tão burro, que quando ele se manifesta, aí que a gente ora mesmo. Quem tiver, tem capeta aqui, tu vai sair no nome de Jesus, porque eu vou vencer essa guerra. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar distrair a sua vida. Ele vai criar situações para desvincular você da oração. Diga para esse irmão, mas tu vai vencer em oração. Jesus diz, primeiro, entra no quarto. Segundo, fecha a porta. Terceiro, orarás a teu pai que está em secreto. Grita comigo, diga secreto. Aí Jesus está ensinando algo aqui também para fariseu. Quando você for orar, não ore em público. Terceiro, quando você for orar, ora em secreto. Ou seja, desenvolva a sua vida espiritual sozinho. Aprenda a orar sozinho. Aprenda a ter vida com Deus sozinho. Eu sei que no coletivo nós somos fortes quando oramos, quando buscamos, vir para a igreja é maravilhoso, a gente ouve a palavra, sai alimentado, mas a gente precisa entender que a igreja ela é só um instrumento que vai te ajudar a ativar a sua fé, porque o que faz você estar vivo é o relacionamento que você constrói com Deus lá fora. Aqui é só extensão. É lá fora que você vai orar. É em casa que você vai buscar. É em casa que você vai ler a Bíblia. É em casa que você vai se consagrar. É por isso que o inimigo tenta criar distrações. Da gente levantar e pegar no telefone. E dormir, pegar no telefone. Em vez de levantar e orar. Dormir e orar. Criar hábitos de oração. Ter uma vida de espiritualidade sozinha com Deus. Por quê? Porque Jesus ensinou a ir para o secreto. Aí ele fala que quando você vai para o secreto, ou seja, quando você vai para o lugar da oração sozinho, ele te recompensará. Diga para esse irmão, o secreto tem recompensa, diz. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui têm testemunhos para dar de orações que fizeram no secreto. Orações que fizeram, ninguém ouviu, mas o Espírito Santo estava lá. Eu me lembro no ano de 2018 para 2019, eu estava orando dentro do meu local de oração, em casa, no escritório, estava clamando, e o Senhor, ele me visitou dentro do escritório. Na verdade, eu não estava nem pedindo sobre isso, mas a gente pede tanto para as coisas espirituais e o Senhor acaba abençoando você além daquilo que você pede. Quando eu estava orando, o Senhor disse para mim que Ele não ia me deixar preso na mão dos homens. Ele estava me dando mensagens muito duras, mensagens muito confrontantes. E Deus disse assim, eu vou afiar a espada que vai sair da sua boca. Você vai pregar com mais exortação. E tem lugares que você vai uma vez e nunca mais vai voltar. Isso aconteceu quando eu comecei a viajar mais ainda pelo Brasil, muitos estados pregando. Já passei situações de gente puxar meu paletó, mandar eu parar de pregar, de mensagens muito duras que eu estava pregando no altar. Mas o Senhor disse para mim, dentro do meu escritório, Deus não usou profeta, Deus não usou ninguém para colocar a mão no meu ombro. Não, o Senhor disse para mim, o Senhor disse assim, eu vou te dar uma renda, eu vou te abençoar de tal maneira que você não vai depender de pastores. Eu ficava imaginando como é que Deus ia me dar uma renda. Eu vivo do altar, vivo viajando da itinerância, dependendo das viagens que eu faço, pregando pelo Brasil e fora. O que Deus fez? Para o ano de 2019, o Senhor abriu uma porta do YouTube, onde poucas pessoas trabalhavam literalmente
com esse projeto, né? E a partir de 2019 para cá, ele tem sido meu patrão. Deus tem me sustentado através disso. Na verdade, Deus sempre foi o meu patrão. Mas o Senhor abriu uma porta do YouTube, onde eu nem imaginava, que gerou recursos para mim. Como fruto de oração, vivendo debaixo do propósito. Olha para alguém perto de você e diga: a oração traz recompensa. Então, uma vida no secreto, ela traz recursos para você. Uma vida no secreto, ela traz respostas para você. Às vezes você está precisando de uma ideia que vai abrir porta financeira. E se você dobrar o joelho, Deus vai te dar essa estratégia. Por quê? Porque uma vida no secreto faz você antecipar os problemas. Quando você tem uma vida no secreto com Deus, você consegue antecipar adversidades. Uma vida no secreto faz você se antecipar das adversidades, das lutas. Porque quem tem uma vida de oração, ele passa a ter revelações para a sua própria vida. E quem antecipa, governa. Quem antecipa orando, governa. Você vai ver uma pessoa que tem vida de oração, ela sempre vai estar à frente de algumas coisas espirituais. Porque nem tudo Deus entrega para todo mundo. Existem coisas que Deus só entrega para aqueles que têm intimidade. Dependendo do teu grau, do quanto você se entrega. Porque a oração que nós fazemos ao Senhor, ela gera em nós intimidade. E isso faz revelar os projetos de Deus para nossa vida. Quinto, a oração lhe deixa sensível para o mundo espiritual. Quem é que aqui começou a orar? E depois que começou a orar, começou a ver coisas. Começou a sentir coisas. Começou a perceber coisas. Começou a sentir coisas que você não sentia. Antigamente você brigava com teu marido, discutia, reclamava. Depois você começar a orar e você, não entendi, tem um negócio estranho aqui. Esse negócio aqui não é normal não, hein? Você começa a orar, você vai vendo coisas, Deus vai te mostrando. Porque a oração, ela abre o teu entendimento no mundo espiritual. E não é só em casa não, às vezes na rua. Às vezes no trabalho. Eu me lembro que eu estava descendo aqui na rua da igreja. Estava descendo para dirigir culto. Do nada, eu sem fazer nada, a mulher passou do meu lado. Uma mulher passou com um carro do lado e me xingou de quase 50 palavrão na minha frente. Do nada assim o demônio manifestou nela, começou a xingar. Aí eu, na hora de dizer para ela que era filha de Nabucodonosor, eu olhei para ela e falei: Deus te abençoe. Porque eu vi demônios sobre a vida dela. Olha para alguém perto de você e diga: a oração te faz sensível. Mas quando você fica na carne, você chama para a mão. Aleluia. Ninguém dá glória, aleluia. Não tem fogo, mistério. Quando você não ora, quando você fica carnal, você age carnalmente. Você vive na discussão, você vive no tapa. Você quer resolver do teu jeito, quer chamar para briga. Aí as coisas não se resolvem. Por quê? Porque existem guerras que são espirituais. A oração faz você entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E Paulo disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potentes. Ou seja, a nossa luta é contra demônios. A nossa guerra não é contra pessoas. A nossa guerra é contra espíritos malignos. Aí ele diz que nós devemos se revestir do poder de Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito, nós entendemos contra quem é nossa guerra. Sexto, a oração faz você mudar a forma como fala com os outros. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu? Isso aqui é sensacional. De tanto você orar, você fica mansa. Você já percebeu isso? De tanto você orar, você fica com domínio próprio. Você fica leve, tranquila, de boa. Nada tira a tua paz. Vai com Jesus. Vai, quer passar? Passa à vontade. A oração, ela muda a forma como você fala com os outros. Você fala tanto com Jesus, você fala tanto com Deus, você se relaciona tanto com Jesus, você vive tanto uma vida de oração, que isso muda o teu tratamento com as pessoas. E as pessoas percebem isso. As pessoas olham e falam: olha, você está diferente, hein? Você está crente, hein? Não, você tem 30 anos de crer, mas agora que você está crente mesmo. Por quê? Porque você mudou a tua linguagem. Você está segurando o teu temperamento. E não é você, é o Espírito que está dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele faz gerar dentro de nós o domínio próprio.
Quem passa tempo conversando com Jesus, muda a forma como conversa com os outros. Catuca alguém perto de você e diga: tu precisa conversar mais com Jesus, rapaz. Agora, uma coisa que é interessante sobre oração é que oração, ela não tem a ver somente com as coisas. Porque a gente vai orar, e daqui a pouco eu vou te mostrar que você ora tudo errado. Daqui a pouco eu vou te mostrar. A gente começa a orar e acha que a oração é sobre as coisas. Eu quero isso, eu peço aqui. E mais do que a oração mudar as coisas, ela muda você. Olha para alguém perto de você e diga: a oração muda você, diz. É muito mais do que você pedir coisas, é muito mais do que você clamar por coisas, é muito mais do que você querer coisas, é muito mais do que você pedir por coisas. A oração, ela muda você. Então, se tem uma coisa que é importante, é você entender que quando você ora, não é só porque você precisa de uma casa, de um carro, de uma família, de um marido, de uma esposa, de uma porta de emprego, ou de uma loja. Não, é você entender que a oração, ela muda você de dentro para fora. A oração muda você. A oração te transforma. Então, muito mais do que mudar aquilo que você pede, muito mais do que Deus te dar coisas, é a oração transformar a sua vida. Porque a oração nos transforma. Aí Jesus, baseado no que está ensinando sobre uma vida de secreto e uma vida de oração, ele cria um padrão de oração, que nós chamamos como uma oração dominical. Que eu poderia ficar horas e horas pregando, mas eu vou já entrar e terminar. Jesus faz a oração do Pai Nosso. Vamos orar junto, Pai Nosso? Vamos lá. Pai Nosso que estás no céu, vai. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai do mal. Pois teu é o reino. Isso, a oração completa é aí. Agora entenda, isso aqui é o padrão que Jesus ensina de oração para os discípulos. Jesus vira para os discípulos e diz assim, ó: portanto, quando vós orais, orais assim. Agora presta atenção, senão você acaba reagindo de forma errada. A oração do Pai Nosso não é uma oração que Jesus quer que a gente ore de maneira repetida. Oração do Pai Nosso não é, você só vai ser ouvido se você orar. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não, Jesus não está ensinando você repetir orações de Pai Nossos. Até porque se você ler o mesmo contexto, olha o que diz o versículo 7 do capítulo 6 e o versículo 8. E orando não useis de vãs repetições. Então Jesus está sendo muito claro o seguinte, olha, quando você orar, não fica repetindo as coisas. Por que não usar de vãs repetições? Isso aqui vai ficar bem claro para vocês. Primeiro tem um conceito aqui, que aqueles que adoravam a deuses pagãos, eles acreditavam que só seriam ouvidos quando falassem muito. Aí Jesus diz o seguinte, olha, não é pelo muito falar que vocês vão ser ouvidos. Jesus não quer que você fique em vãs repetições orando. Jesus quer que você ore debaixo desse princípio. Alguém me ouve? Diga amém. Então preste atenção, Jesus quer que você ore debaixo desse princípio. O Pai Nosso não é uma oração para a gente repetir todos os dias. O Pai Nosso é um princípio, é um modelo que Jesus criou, dizendo, ora com esse modelo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus criou um modelo de oração e disse, olha, o modelo tem que ser esse. É claro que você pode orar o Pai Nosso, é claro que você pode fazer isso, mas Jesus está dizendo o seguinte, vocês não serão ouvidos somente quando ora pelo Pai Nosso, quando fala do Pai Nosso. Não é só essa oração dominical, é você ter o entendimento do modelo que Jesus criou. O modelo de Jesus está debaixo de um princípio. E olha como é que começa a oração que Jesus ensinou. Quando vocês orais, quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. Grita comigo, diga Pai. Pai. Perceba, nós podemos apresentar a Deus de muitas formas. Deus é onipotente, onipresente, onisciente, todo-poderoso, leão de Judá. Mas dentre tantas coisas que Deus poderia ser comparado, Jesus falou, quando você orar, chame Ele de Pai.
Perceba, é a forma como Jesus quer que a gente se expresse a Deus, chamando Ele de... Isso tem um sentido, isso tem um significado, tem uma essência aqui. Não é mãe, é pai. Por que pai? Primeiro, você entender que o pai que Jesus está citando é o modelo e a função do pai segundo os costumes. Que se for pelos costumes de hoje, tem pais e todo mundo é pai. Só que o pai aqui que Jesus está citando é o pai que cuida, é o pai que protege, é o pai que corrige, é o pai que disciplina, é o pai que ama, é o pai que abraça, é o pai que atende, é o pai que supre. Toda figura paterna de proteção, reconheça ele como seu pai. Deus é pai. Então é uma expressão de Deus aos homens. Ele é pai e ele quer ser chamado de pai, para que eu esteja na condição de... Só que para que eu seja filho, eu preciso reconhecê-lo como meu pai. Porque lá fora todo mundo fala assim, não, porque Deus é pai de todo. Não, segundo a Bíblia não. Segundo a Bíblia, as pessoas são apenas criaturas de Deus. Porque somente pode chamar Deus de pai aquele que vive a condição de filho. Quem não vive a condição de filho não pode chamá-lo como pai. Porque para ele ser meu pai, eu tenho que viver debaixo dos princípios, das ordenanças. A própria Bíblia diz que o Senhor nos deu o direito de o chamá-lo, o Senhor nos deu o direito de ser chamado como filhos de... Eu só posso ser filho quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida. Quem reconhece Jesus recebe o Pai. Quem rejeita Jesus rejeita o... É o que Jesus falou. Então, a primeira posição do Pai Nosso é Pai Nosso. Ou seja, eu sou pai. Reconheça que Ele é pai. Segundo, Ele não é seu pai, Ele é nosso pai. Ou seja, não existem filhos prediletos. Todos nós estamos na mesma condição de filho quando reconhecemos Ele como pai. O Pai é nosso, para que não haja mérito. Ele não me ouve por causa de mérito. Ele não me ouve porque eu sou bom. Ele não me ouve porque eu sou grande. Ele me ouve porque a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. Ele é Pai nosso. Aí ele diz, Pai nosso que estás no... O que fala de céu? Céu fala de autoridade. Céu fala de poder. Olha como Jesus está ensinando. Quando você orar, olha assim. Primeiro, Ele é Pai. Segundo, Ele é poderoso. Pai nosso que estás no céu. Ele é poderoso. Ele é grandioso. Ele é majestoso. Ele está no céu. Ele tem o controle do céu. Ele tem o domínio do céu. Ore reconhecendo a sua grandeza. Ore reconhecendo o seu poder. Ore reconhecendo a sua autoridade. Ore reconhecendo o quanto Ele é poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Aí quando ele fala sobre santificação, ele está falando sobre algo que é relacionado a temor. Eu não posso profanar aquilo que é santo, por isso que eu preciso dizer, santificado seja o teu nome. Ou seja, quando eu entro em oração com o Pai, eu reconheço a sua santidade. Eu reconheço o quanto Ele é santo. Essa é uma das primeiras características que Deus revelou ao homem, que Ele é santo. Ele é santo. Eu oro debaixo de temor. Eu oro debaixo de respeito. Eu oro debaixo de princípios. Entende? É uma oração voltada com devoção. Santificado seja o teu nome. Quarto, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Traga os valores do céu para mim. Traga os princípios do céu. Você está reparando que a nenhum momento eu estou pedindo? A oração que Jesus está mandando seguir o modelo dela é uma oração que desde o início começa só falando do reino, da grandeza, da beleza de Deus. Primeiro, Deus é Pai. Segundo, é poderoso. Terceiro, eu oro com Ele debaixo de temor. Quarto, vem o teu reino. Traga os seus valores. Por quê? Porque o reino que eu vivo é um reino carnal. É um reino corrupto. Essa carne aqui, ela é suja. Ela é corruptível, ela é pecaminosa. Ela me leva para longe de Deus. Então venha o teu reino. O que é o reino de Deus? São os valores de Deus para mim. Eu não quero viver mais pela minha natureza. Eu quero viver pela natureza de
Jesus, venha o teu reino. O que é venha o teu reino? Tira a malignidade que há do mundo e coloca a bondade dentro de mim. Tira a perversidade do mundo e coloca a tua bondade dentro de mim. Tira a injustiça que há no mundo e coloca comigo justiça. Venha o teu reino. Traga o amor, a bondade, o domínio próprio, os valores. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Faça a tua vontade. Grita comigo, diga: faça a tua vontade. Olha isso, a nenhum momento na oração do Pai Nosso Jesus está ensinando ainda a pedir. A oração ainda é: faça a tua vontade. Ou seja, não é a minha vontade, é a tua. Isso aqui é importante para você, porque quando você insiste em viver pelas suas vontades, você se decepciona. A Bíblia diz: há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o final é de... Você está achando que o teu caminho é legal, você está achando que o teu caminho está maneiro, mas no final dele tem tragédia. Então faça a tua vontade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é melhor que a minha. Então eu me submeto à sua vontade. Faça a tua vontade. Porque às vezes eu acho que a minha vontade é boa, mas na verdade o final da minha vontade me leva à tragédia, me leva à desgraça. Então é melhor a sua vontade. Eu troco os meus sonhos pelos teus, eu troco os meus projetos pelos teus. Faça a tua vontade. Aí como é que ele ensina? Assim na terra como no... Ainda não estou pedindo nada. Primeiro, Pai nosso, Deus é Pai. Segundo, estás no céu, Ele é poderoso. Terceiro, santificado seja o teu nome. Eu entro na presença dele com temor. Quarto, vem o teu reino. Ou seja, traga os teus princípios para a minha vida, os teus valores para a minha vida. Quinto, faça a tua vontade. Traz a vontade do Senhor para mim. Sexto, assim na terra como no... Aqui tem algo interessante, porque Jesus está ensinando a orar assim, ó: aprenda a entregar o controle ao Pai. Faça a sua vontade na terra como no céu. Então entrega o controle. Catuca alguém perto de você e diga: perde o controle de uma vez, irmão. É porque a gente fica segurando para tentar manter o controle. A gente fica segurando para tentar... Não, eu tenho o controle da minha vida, eu me mando, eu sou macho, eu sou machão, eu sou o cara, eu me resolvo. Aí você dá de cara na parede até você entender que na verdade você é pó e cinza e depende da graça e da misericórdia de Deus. Balança alguém perto de você e diga: entrega o controle para Deus. Tem gente que está se ferindo porque está assumindo o controle. Tem gente que está machucada porque está assumindo o controle. Tem gente que está arrebentada porque está insistindo em entrar em decisões que Deus não quer que você entre. Você está entrando em lugares que Deus não quer que você entre. Você está se envolvendo em lugares que Deus não quer que você se envolva. Você está andando com gente que Deus não quer que você ande. Você está se envolvendo em relacionamento que Deus não tem para você. Aí você se quebra, se machuca, se fere, dá de cara na parede. Aí Jesus te trouxe aqui para te dizer: até quando você vai viver pela tua vontade e não vai viver pela minha vontade? Que seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quem pode dar um grito de glória a Deus aqui nessa casa? Quando Jesus fala: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, Jesus está falando aqui sobre governo. E é interessante que aqui entra o campo de batalha espiritual. Eu não vou ter tempo para pregar isso aqui, eu tenho que voltar outro dia para pregar sobre o Pai Nosso. Por quê? Porque quando Jesus fala assim na terra como no... Jesus está falando, tem dois reinos: reino da terra e o reino dos céus. Que seja feita a tua vontade no reino da terra e no reino do céu. Presta atenção aqui. Isso aqui é algo tão real, tão verdadeiro, que você vê em Daniel capítulo de número 10, que desde o primeiro dia Deus havia ouvido a oração de Daniel. Mas a Bíblia diz que a resposta de oração não chegou para Daniel, porque havia o príncipe da Pérsia. O que era o príncipe da Pérsia? Era um tipo de demônio que estava nas regiões celestiais, impedindo a vitória de Daniel. Então Daniel mostra para nós que existe um reino espiritual. E o próprio Jesus confirma dizendo: seja feita na terra a vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, tem um reino na terra, tem um reino no céu. A Bíblia diz assim, que o mundo já és do maligno.
essa terra, ela é contaminada pelo pecado, ela é corruptível. Por que a gente nasce e a gente morre? Por causa de Adão. Por que a gente fica doente? Por causa de Adão. Isso tudo é governo da terra. O governo da terra, Satanás tenta constantemente destruir, matar, roubar, destruir, vencer, matar, ferir, destruir pessoas, levar pessoas para o inferno. No reino da terra acontecem atrocidades terríveis. Ontem a gente viu essa notícia que repercutiu no Brasil inteiro. Uma mãe que decapitou o filho com a cabeça do garoto no colo. Você olha uma coisa daquela, coisa terrível, maligna, que aconteceu. É reino da terra. O reino da terra tem morte. O reino da terra tem covardia. O reino da terra tem desgraça. Porque o maligno, ele tenta se manifestar sobre o reino da terra, ferindo, matando. Só que Jesus ensina nós orarmos dizendo: peça com que o reino do céu venha para a terra, e que a vontade dele seja feita na terra como no céu. Porque ele tem o controle sobre todas. Eu estou sentindo Jesus aqui nessa palavra. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Então peça, entregue para ele o controle. Ele quer que você ore assim. Tem muita gente que vai passar nessa vida, vai morrer e vai para o inferno. Por que vai para o inferno? Porque ela quer rejeitar Jesus, ela não quer Cristo. E a Bíblia diz que quem rejeita o filho, rejeita o... Se você faz isso, você assina um atestado de condenação. Só que quando eu falo seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, eu estou dizendo: assuma o controle. Assuma o controle, governe tudo, todas as coisas. Governe a terra como o Senhor governa o céu. Governa sobre tudo. Não deixe com que a maldade do mundo venha me consumir, me manipular, mas que o Senhor venha tomar a frente. Aí perceba: primeiro, Pai nosso, Deus é Pai. Segundo, estás no céu, poderoso. Terceiro, santificado seja o teu nome. Temor, falando de temor, respeito, reverência na oração. Quarto, vem o teu reino, valores do céu para mim. Quinto, faça a tua vontade, ou seja, eu abro mão da minha vontade para a vontade de Deus. Sexto, assim na terra como no céu, assumo o controle. Aí depois, olha, na sétima expressão, Jesus ensina: o pão nosso de cada... Depois que vai pedir, só vai pedir agora. Quem está aprendendo sobre oração, diga glória a Deus. Então às vezes a gente dobra os joelhos e fala: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Você está entendendo? O ponto do pedido, como primeiro você, Deus é Pai, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Tu és fiel, Tu és poderoso, eu sou pequeno, o Senhor é grande, eu tenho temor, é em temor que eu entro diante de Ti. Eu tenho temor porque eu não me refiro a Deus como qualquer pessoa. Eu tenho respeito. Eu não chamo minha mãe de você, eu não chamo meu pai de você, eu chamo de Senhor. Porque eu tenho respeito. Eu entro na presença dele com temor e com respeito. Vem o teu reino, traga os teus valores, traga, tira de mim o que não é teu, tira de mim o que não te agrada. Você percebe que as primeiras expressões é reino de Deus, e são coisas espirituais. Por isso que Deus vai falar no versículo 33 do capítulo 6: buscar em primeiro lugar o reino de... Aí ele diz: quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Só que a gente faz ao contrário. A gente busca as demais coisas para depois o reino de Deus. Tem gente que não vem para a igreja hoje, eu vou ficar em casa. Tem gente que não veio para a igreja hoje porque quis ver um futebol. Tem gente que não veio para a igreja porque eu não estou na escala, não vou para o culto. Não vou para a igreja porque eu não sei, estou resfriado. Tem gente que, coisa boba, deixa de estar na igreja, é porque não conhece a palavra, não tem entendimento. Ele quer sempre as demais coisas. Ele quer o carro, ele quer a casa, ele quer o dinheiro, ele quer a saúde. Mas quando você entender que Deus é o primeiro na sua vida, quando você levantar e dizer: Senhor, o Senhor é o primeiro na minha casa, na minha mente, quando você colocar Deus em primeiro lugar, não vai faltar casa, não vai faltar saúde, não vai faltar dinheiro. Isso não sou eu que estou pregando, é o que a Bíblia diz. As demais coisas são acrescentadas. Diga para alguém perto de você: Deus tem que ser o primeiro na tua vida, meu irmão. Diz: Deus tem que ser o primeiro. Se Deus for o primeiro, não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar bênção. Porque quando eu respeito princípios, eu vivo promessas. Nosso cada dia nos dá hoje, ou seja, supra a minha necessidade de agora, supra a minha necessidade de hoje.
perdoa as nossas dívidas. Aí entra agora os meus pedidos. Só que aí volta de novo para o espiritual. Perdoa as nossas dívidas. Aqui Jesus está ensinando sobre pecado. Não é dívida de dinheiro. Ah, porque eu estou devendo o banco, Senhor, perdoa minha dívida do banco, perdoa. Eu estou devendo, não, Senhor, não. É a dívida, aqui é pecado. Perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor. Porque olha, eu fiz mesmo, eu não queria dar na cara dela. Senhor, foi o demônio entrou, arranca de mim. Perdoa os meus pecados. A gente é falho, a gente cai, a gente erra, a gente peca, a gente toma atitudes erradas, e a gente toma caminhos errados. Então perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Tem misericórdia de nós, perdoa as nossas dívidas. E aqui tem uma palavra que você não vai gostar, mas você vai ouvir. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Olha para cá, eu estou pregando sobre orar. Aí Jesus está ensinando o seguinte: quando você for pedir perdão, antes de você pedir perdão, você já tem que ter justificativa que já perdoou. Aleluia. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai levar para casa? Antes de você pedir perdão a Deus, você tem que justificar para Ele, dizendo: eu já perdoei, tá? Por quê? Isso é algo tão sério que Jesus vai intensificar isso no versículo 14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste perdoará. Porém, se não perdoares, tampouco o Pai perdoará. Sabe o que é isso? Se você não perdoa o teu próximo, Deus não recebe a sua oração. Uau! Isso é algo tão forte que Jesus vai dizer o seguinte: quando você for deixar a oferta no culto, antes de você deixar a oferta aqui no altar, se conserta primeiro com o teu irmão. Por quê? Porque se você não se consertar primeiro com o seu irmão, Deus não recebe a sua oferta. Então, antes de Deus receber o nosso culto, Ele primeiro quer receber o nosso perdão. Alguém está me ouvindo? Diga agora: Deus. Porque não há relacionamento com o céu se não tiver relacionamento com a terra. Então aprenda a perdoar. E Jesus está dizendo: antes de me pedir perdão, perdoe. Diga para alguém perto de você: é um dever perdoar. Diz: ah, eu vou perdoar quando eu quero. Então você vai para o inferno também. Porque a Bíblia não manda você perdoar quando você tem vontade. A Bíblia manda você decidir perdoar. Perdoar é uma decisão. Irmão, não estou pregando uma coisa que é fácil. É difícil perdoar, irmão. Eu sou homem também. No início do ano aí teve esse problema aí, a guerra toda aí. Aí às vezes passa problema aí, eu fico: Jesus, tem que perdoar. Jararaca, o demônio, capeta que vem, a manipuladora, persuasiva, faz o mal. Gente, que às vezes acontece problemas que aparecem no nosso cotidiano, que a gente vai passando. Aí a gente tem que perdoar. Perdoar. Entendeu? Mesmo que a gente não veja o evangelho, mesmo que a gente olhe para o outro e fale assim: ele não merece o meu perdão. Só que não se trata de merecer perdão. Porque se eu quero o perdão de Deus, eu preciso perdoar também aqueles que fazem mal. Tem alguém que está me ouvindo? Eu estou sozinho aqui, só eu. De vez em quando aparece uma jararaca no nosso caminho, aparecem umas coisas ruins. Aí você fala: não vou perdoar, não vou perdoar não. Aí Deus deixa ela ali para te perturbar, para você aprender a ser crente, para você aprender a amar, para você aprender a liberar perdão, para você aprender a ser crente. É muito fácil a gente amar aqueles que nos fazem bem. A gente precisa aprender a amar aqueles que nos fazem mal. O evangelho é isso. Se a gente quer o perdão de Deus, a gente precisa perdoar o próximo. E olha para cá: perdão não é vontade, perdão é decisão. Ou seja, eu não quero perdoar, mas eu vou perdoar. Olha, eu não gosto de você, mas eu vou te perdoar. Olha a vontade que eu tenho de dar um negócio, mas eu vou te perdoar. Vou te perdoar por quê? Porque eu quero perdão de Deus. Ué, pastor, mas para perdoar eu tenho que conviver. Jesus não falou sobre convivência, Jesus falou sobre perdão. Ou seja, eu libero ela, eu perdoo ela. Viva em paz, viva a sua vida debaixo de bênção, fica tranquilo, prospera, cresça, seja feliz. Agora entenda que Deus exige que antes de você ter relacionamento com o céu, você precisa relacionamento com a terra. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai estar lá? Pergunta: vai dar glória? Então, se eu quero o perdão de Deus, eu preciso perdoar o próximo. Só ora depois do perdão. Porque no meio do caminho vão acontecer coisas sobre a sua vida que vão tentar te desgastar.
que vão tentar te parar. Mas você precisa entender que é preciso sempre existir o perdão. Aí ele continua dizendo na oração: não nos deixe cair em tentar. Ou seja, continua orando, libera o perdão. Segundo, terceiro, não nos deixe cair em tentação. Ou seja, ore para que você vença as fraquezas, para que as fraquezas não te dominem, e livrai-nos do mal. Ou seja, ore também por livramento, para que você não seja seduzido pelo mal, para que o mal não chegue até você, mas que você tenha livramento, para que o Senhor te guarde dos ataques do mal. Aí ele termina dizendo: porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Ou seja, Deus é dono de tudo. Deus continua sendo poderoso. Como é o princípio da oração do Pai Nosso? Em primeiro lugar, adorar a Deus, reconhecer que Ele é Pai, adorar a sua grandeza, entrar na presença de Deus em temor. Quarto, pedir para que a vontade dele seja sobre a minha vida, pedir para que Ele assuma o controle. Depois você começa a pedir para você: supra a minha necessidade, perdoe os meus pecados, me livre do mal. E como é que eu termino a oração? O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é digno. Eu começo adorando e termino adorando, eu começo adorando e termino adorando. Se você honrar esses princípios, você vai viver o que você nunca viveu. E quem concorda comigo, aplauda glorificando o nome de Jesus, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.